E eu creio que tem fé em nossos corações. Assim diz as Sagradas Escrituras. Diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja com diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gados e às aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutor que estivesse como diante dele. Então disse o Senhor Deus: fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estão nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Senhor Deus poderoso, Pai, que a tua graça, Senhor, neste momento, Pai, seja exalada neste lugar. Senhor, que essa atmosfera seja abalada por tudo isso. Senhor, que nós viemos aqui, Senhor, nesta noite, ouvir o que o Senhor tem para nós. Que diminua cada vez mais o fervendo, Senhor. Que a tua presença e a tua grandeza seja notória em toda a mulher aérea neste país. Porque o teu nome, Senhor, que é grande, e que a tua glória brilha, Senhor, a cada dia mais. Porque nós sabemos que só o Senhor é Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, amém? Jesus é bom, juntamente com o Espírito Santo e com o nosso Criador Deus. Ele fez os céus e a terra. E o mais interessante é que ele fazendo tudo, ele pegou, fez os animais e fez o homem. Ele fazendo o homem, o texto nos narra que o homem, Adão, ao dar o nome às criaturas, os animais e as aves, Deus olhou para Adão e viu que ele estava só. Então ele começou o processo de Deus fazer a família. Deus faz o som e Adão adormece profundamente, e dele arrancaram uma estrela e formaram o som. Eva. E ali começa então o desenvolver de família. Portanto, família vem há muito tempo. É por isso que muitas das vezes a gente tenta, na nossa cabeça, buscar algo família. É só nós irmos para a Bíblia e nós vamos começar a entender o que é família. Deus, quando cria a mulher e cria o homem, Deus queria que eles tivessem sentimentos junto um ao outro e ele entendesse um ao outro, ambos tivessem a mesma conexão. E essa conexão seria para sempre, até que no meio dessa conexão teve a serpente que, pegando Eva sozinha, abrindo parênteses, quando você estiver longe do seu cônjuge, fique atento e sempre ligado no reino dos céus, porque o inimigo sempre vai tentar atacar o homem ou a mulher quando ele estiver longe do seu cônjuge. Longe, porque ele sabe, porque juntos, como teve a dinâmica aqui, oh glória, junto você é mais forte. Por isso que o inimigo sempre vai tentar atacar você separadamente. O que aconteceu com ele? Mas mesmo assim, Deus, com seu amor infinito, deu chance ao homem. Então, quando joga Adão e Eva para fora do jardim, ali começa a desenvolver uma família robusta, aonde Adão e Eva começam a ter filhos. Gera Caim.
quando se começa a completar, começa a evoluir, começa a ter mais gente naquele espaço. E quando começa a ter mais gente, começa a ter o quê? Ideias diferentes. Então nós começamos a entender que família é uma obra que nós devemos ter cuidado, cautela e proteção. Então ela e Adão viviam tranquilo com Caim. Muitas das vezes, pessoas, até eu já pensei, nasci na família errada. Sim ou não? Por que eu não nasci na outra família? Ela parece tudo melhor. Está tudo fluido, tudo vai. Entenda uma coisa, você nasceu na família certa. Se você atentar para o seu propósito, oh glória, se você atentar para o seu objetivo, o porquê Deus te colocou nessa família, você é a porta. Você é a porta da tua família. Você é a porta da salvação da tua família. Ei, jovem, homem, mulher. Deus nos colocou nesta família porque nós temos um propósito nela. Você nasceu na família certa. A sua família não é menor que a outra. A sua família não é a diferença da sociedade. A sua família é a soma da sociedade. Glória a Deus, sabe? E quando a gente vai ver que mesmo dois irmãos teve um atentado. Família tem discussões. Família tem divergência. Mas entende uma coisa: ainda é família. E família, quando ela começa a se estruturar, o inimigo olha para essa família. Quando esta campanha, o presbítero William falou comigo, me veio no coração que quando você se prontifica de colocar a tua família no altar de Deus, meu irmão, vai ter igreja. O inimigo não vai deixar barato, mas tem uma certeza: Jesus está no barco. Jesus está na direção. Entenda uma coisa: se você estiver na direção de Deus, as coisas vão acontecer. Mas se você estiver fora da direção de Deus, não acontece. O inimigo sabe disso. Então por isso que ele trabalha muito em famílias. Porque se você destrói família, você destrói uma sociedade inteira. Porque eu não gosto de família. Então a gente vai entender que o inimigo sempre quer nos atacar. E como ele nos ataca? Para que sua família não esteja no altar, se santificando. É quando você começa a cair o seu nível espiritual. E como começa a cair o seu nível espiritual? É quando o inimigo percebe uma brecha entre o homem ou a mulher ou o filho. Ele ataca o seu filho, logicamente afetará o pai e a mãe. E quando ataca algumas coisas, a gente começa a orar menos, ler a Bíblia menos, ir na igreja menos. Aí é o ponto chave dele entrar. Entende uma coisa? Se você entrou nessa campanha para colocar a tua família no altar, eu luto pela vida. E não é fácil. E todos os dias o inimigo te espera na cara que você não vai conseguir. Mas entenda uma coisa: tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Eu vou agarrar uma marca que é 20, eu tenho certeza. E uma delas, eu e minha casa serviremos. Deus, aleluia, Jesus, glória. Pegue nas promessas de Cristo. Então eu quero deixar para você que família é um projeto divino. Foi Deus que desenhou a construção da família. Foi Deus o arquiteto da família. Ele te desenhou família. Ele sabe o caráter, ele sabe o costume, ele sabe o jeitinho, ele sabe tudo de cada um. Teu filho tem jeito, a tua esposa tem jeito, o teu esposo tem jeito, o teu primo tem jeito, o teu tio tem jeito, sua tia tem jeito, a tua parentela tem jeito, a parentela da sua esposa, do seu esposo tem jeito, o teu vizinho tem jeito. Glória a Deus. Família. O Senhor nos desenhou porque Ele sabe que nós podemos somar com Ele, pois somos sua semelhança. 4 bases familiares que nós começamos a entender quando Cristo começa a construção da família. O deixar. Por isso deixará o nome pai e mãe. Isso é notório. Para que nós construíssemos família, deixaremos pai e mãe. E é difícil deixar pai e mãe. Porque
conexão muito, mas muito espiritual. É que não chegou. Então é por isso que a conectividade é grande, de nós estarmos perto do Pai. Entendeu? Porque nós, quando oramos, nós atingimos um nível de cada vez mais perto do Pai, porque nós viemos do Espírito. E quando a gente ora e busca, a gente se conecta mais. Tem um relacionamento melhor. O segundo, o compromisso. Se une a sua mulher. Você tem que ter compromisso com a sua mulher. Você tem que ter compromisso com seu esposo, compromisso com seus filhos, compromisso com os pais. Unidade que foi pregada aqui. Vocês têm que somar, vocês têm que estar unidos, porque quando vier a divergência, você vai estar unido. Filho que mente para pai não tem confiança, mas filho que fala a verdade, você tem respaldo, filho, porque seu pai sabe que você fala a verdade. Pai, você que fala a verdade para a sua mãe, pai, você que fala a verdade para a sua esposa, esposa, você que fala a verdade para o seu esposo, você tem autonomia para dizer, porque vocês andam na verdade da luz. A unidade, tornando-se uma só carne, o desejo tem que ser um. O projeto tem que ser o mesmo, a visão tem que ser direcionada pela mesma visão. A família tem que ter um caminho certo, a família tem que ter uma direção que está ali, todos alinhados nesta direção. E quando a família está junto na mesma direção, acontece, porque não tem sonhos divididos, não tem desejos divididos, não tem vontade dividida, todo mundo está num só objetivo. A intimidade, o homem e a mulher. Intimidade entre o homem e a mulher. Você contar tudo o que aconteceu no seu dia, a mulher contar tudo. Você saber que não esconde nada, porque o que é escondido o inimigo trabalha, mas o que é revelado na luz, ele não tem como fazer nada. Sinceridade. Ser sincero com a família. Filho, pai, tem que ser sincero. E quando Adão e Eva têm caído, e Adão vai passando o tempo, e aquela maldade que aconteceu, Satanás achando que estava triunfando, ele não sabia dos planos do nosso Deus. E na sua família, você pega o das vezes, alguma família se enquadra, vez 7, mas vem Deus. Deus começou a caminhar diferente. Quando a família já esteve na escravidão do pecado, mas teve um que olhou com um olhar, alguém chegou até lá e falou da palavra de Deus, jogou a semente, e hoje ele está na casa de Deus, e através de você, você é a porta da salvação da tua casa. Deus começou a clamar a Deus, a invocar o nome de Deus, e chamou a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus. Faça coisa diferente. Não faça a mesmice. Quer viver algo novo? Tem que fazer algo novo. Quer vivenciar coisas novas? Faz coisas novas para Deus. Sair da conformidade, sair do aconchego, sair da comodidade, para que a família venha fazer algo melhor. Alguém tem que pagar o preço. Seja você esse pagador de preço. Seja você querer sua família no lugar certo, das coisas certas, das coisas benditas de Deus. Não pode ter uma família se não tiver comunicação. A comunicação de Adão e Eva. Adão foi claro com Eva. O pai nos revelou. O pai nos falou que não pode comer desse fruto. Adão teve um diálogo limpo. Mas Eva, ao olhar para a serpente, primeira coisa, toma cuidado com o olhar. Se você não viu, desculpa, você não tem nada, não dá vontade de nada. Pois o ladrão só rouba porque ele quer algo fácil. Se ele não viu, ele não vai. Então a gente vai entender que ela olhou uma vez só, pelo outro. Ela viu aquela serpente, chamada. Ela olhou, deve ter olhado de novo e viu ela falar. Entende uma coisa? Satanás vai insistir para que a tua família não esteja em vontade de Deus.
E o mais interessante que a gente percebe no texto é que a serpente estava onde? Ela não estava tão longe, ela estava bem perto. Você acha que Satanás, ele rodeia a nossa casa? Ele tenta achar brecha. Ele sabe quando você ora, os horários que você ora. Ele sabe quando você está falando, se ora, você está discutindo. Ele só está esperando a brecha. Ele fica rodeando. É o inimigo de nossas almas. E ela deu lugar. Começou. Existiu o diabo. Existe as nossas. Corre na aparência do mal. Mete o bicho. Eva não. Eva foi ao encontro, ouviu. E aquilo que Adão falava com ela. Falava. Eva fez o mal. E ali começou todo o despertamento. Começou a cair tudo. E aí começa o que nós temos hoje, colocar como. Quando Deus chega na virada da tarde, aí fala: qual foi a mulher que me deste? Já foi uma serpente. Entende uma coisa? Família, se eu gosto dele, coloca as clarinhas no espaço. Eu errei isso, eu fiz isso. Mesmo que dando uma palavra vai nos dizer, fala a verdade. Mesmo que vai sofrer, fala com dano. Entende uma coisa? A dor pode durar a noite, até o dia semana. Mas a verdade não prevalece, porque o Deus poderoso, Ele vai entrar, porque Ele viu que você permaneceu na verdade. Quem permanece na verdade, a resposta vem. Glória a Deus. Quem permanece na verdade, a libertação vem. Quem permanece na verdade, começa a pegar os frutos. O pecado destrói a comunhão da família. A locução entre Adão e Eva poderia ficar diferente. Porque ele desobedeceu a ela. Filho, não desobedeça a pai. Não desobedeça a mãe. Porque sabemos que a desobediência, ela é uma coisa que fere um dos princípios. Se você obedece, aleluia, Deus está na cara. Se você obedece, tudo acontece. Se você desobedece, algo vai acontecer. E por isso nós vamos ver que, ao caminhar na Bíblia, ao longo do tempo, vamos começar a tratar de família. Ele nos invocou, passou bastante tempo. E Deus tem propósito sempre com família. Quando Noé começou a pregar, falar de dilúvio, muita gente desacreditava, não dava crédito. Noé fez todo aquele trabalho, mas Noé andava na direção de Deus. Se você quiser que a sua família seja salva, ande na direção de Deus. E quando Noé ouviu a voz de Cristo, ele seguiu a direção de Deus. E engraçadamente, irmãos, que a gente vê nos dias de hoje, a gente chega até a ficar triste, é que quando a gente ouve a voz de Deus, parece que tudo é o contrário de Deus. A gente parece estar caminhando e todo mundo está vendo ao contrário. Foi isso que aconteceu com Noé. Noé falando que Deus estava para falar, que ia acontecer, e todo mundo negando Noé. Mas entende uma coisa: no dia que o dilúvio chegou, quem foram salvos? Através de Noé, sua esposa, seus filhos e suas mulheres, seus filhos, sua família. Entende uma coisa: quando você está na direção de Deus, Deus pega e guarda vocês. Pode passar 40 dias, 40 horas de tribulação, não sei quanto tempo está na tua vida, mas entende uma coisa: pode chover 40 dias, 40 noites, Deus vai te guardar, você e sua família, porque você está na direção dele, você está no propósito dele. Deus ama a família que está no seu propósito. Deus ama aquele que desperta para o propósito de Deus. E caminhando, a gente vai ver que quando você está ligado com Deus, a Bíblia não vai dizer grandes coisas. Todos sabem que Raabe, sua família foi salva por ela. Todo mundo lembra do episódio de Josué.
Ela escondeu eles ali. Sempre Deus vai guardar você e sua família. Deus sempre quer trabalhar com a sua família. Deus não quer que você ande sozinho. Deus não quer que você fique nessa terra para lá e para cá sozinho. Deus salvou a sua família. Mas a sua esposa teve uma decisão ao contrário e ficou pelo caminho. Aqueles que têm decisão ao contrário ficam pelo caminho. E o mais interessante, que Deus fazendo isso tudo na Bíblia, muitas das vezes a gente não entende o propósito de Deus, mas no final a gente vê que Ele estava certo. Talvez estamos numa família ao qual somos rejeitados. Às vezes estamos numa família ao qual nossas vozes não é ouvida. Às vezes estamos numa família que muitas das vezes a gente quer ter mais aproximação, não tem. Às vezes tem família que tudo é festa. Às vezes família tem muita tristeza. Mas entende uma coisa: Deus sempre está no meio de tudo. Devemos entender o que Deus quer falar. José passou por todo o propósito para lá na frente entender, para que ele salvasse o seu povo, a sua família da fome de extrangeiro. Talvez eu não sei qual é a situação que você passa hoje. Talvez você esteja numa tribulação, você venha muito tempo passando com sérios problemas e você já está cansado, quantas vezes até pensando em desistir, porque nada acontece. Você vê em sua volta tudo acontecendo, você vê as famílias prosperando, você vê os filhos entrando em bom emprego, e você olha para um lado, seu filho não consegue aquilo, sua filha não consegue aquilo, um namoro adequado, você começa a orar e dizer: Deus, eu estou nos teus caminhos, mas nada está acontecendo. Entende uma coisa: isso está somente Deus provando e sabendo que você tem capacidade de passar por essa prova, porque Ele não dá prova maior do que aquilo que nós não damos. Mas lá na frente o final será feliz, porque Deus sabe que nós precisamos. E quando nós predispomos a nossa família no altar de Cristo, o inimigo vai vir, que nós devemos estar preparados para isso. É vestir a nossa ferramenta, que é em Efésios 6,10, a armadura de Cristo. Glória a Deus. Devemos estar revestidos. O que é revestir? Colocar de novo. Porque tem cristão que tirou a armadura para descansar e colocou até hoje. Tem cristão que tirou a armadura e está aí a mercê do inimigo, está levando pancada para lá e para cá. É porque ele não se revestiu na palavra, ele não se revestiu na oração, ele não se predispõe sabendo que Deus é em primeiro lugar. Quer que a sua família vai bem, quer que seus negócios vão bem, o seu trabalho vai bem, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o Senhor na direção da tua vida. Entrega a chave na mão dele, entrega a casa na mão dele, entrega seus filhos na mão dele, entrega sua esposa, seu esposo na mão dele. Ei, Senhor, é teu, cuida para mim, Senhor. Tu tens sabedoria, tu tens eficácia. O Senhor é o melhor guia. O Senhor nunca erra caminho. O Senhor sabe de tudo. No caminho do Gólgota, todo mundo achou que ele estava errando. Quem podia falar e não queria isso? Ele veio para a morte, mas para que nos dê vida. Todo propósito com Cristo é propósito de vida. Todo propósito com Cristo é propósito de prosperar, de alavancar. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que você está na mesmice. Não, você não está na mesmice. Você está cada dia subindo um degrau. E esse degrau, cada dia, vai te conectando a Deus. E cada degrau que você sobe, você vai se ficando mais perto de Deus. Isso se chama relacionamento. Relacionamento com Deus é o que nós temos que ter diariamente. Temos que ter um dia da família, porque aquele que der para os seus, meu irmão, não é para filho. Quer fazer a obra fora e não faz para os seus. Fala que ama lá fora, mas não nos seus. E aí? Temos que fazer primeiro para dentro de casa. Ser exemplo dos nossos. Ser correto, ser justo, verdadeiro. Porque muitas das vezes eu cresci ouvindo dizendo: o diabo não tem família.
que Ele é o pai da mentira. Então quem mente? Quando eu deparei com isso, dá um bug na cabeça da gente, meu irmão. A gente fica assim, quantas vezes eu menti? São pequenas mentiras, meu irmão, que nos afastam do relacionamento comigo. Às vezes eu tinha uma mania muito estranha, que os outros chegavam querendo me falar, meu pastor, vai dar um toque, não, mentira. Atende pronto, resolve. Não deixe o dia a dia em pequenas mentiras construir para que faça uma fortaleza que te impeça de ter relacionamento com Deus. Não deixe o dia a dia, você treina, esforça, lê a palavra, busque, ore, jejum, se conecte com Deus. Se esse Deus que te criou sabe cada molécula do teu corpo, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Eu não sei quantos fios eu tenho. São poucos, mas eu não sei. Ele sabe. Ele sabe mais de nossa vida do que nós mesmos. Então esse Deus que nos criou, te colocou nesta família. Ele não errou, meu irmão. Ele sabe a sua potência. Ele sabe o seu valor. Ele sabe o quão grande você é. Você é o divisor d'água da tua família. Aleluia. Está na hora de você dar um up na sua família. Seja você aquele que vai abrir porta para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe. Seja aquele que dê a alavanca da tua família, dos seus tios. Mostre o sal que você é, o tempero que você é. Se nós dizemos que somos sal do mundo, que tempero nós temos para que o mundo tenha vontade da palavra de Deus? Meu Jesus, aleluia. Se nós somos luz, por que esconder? Nós temos que brilhar, nós temos que ir aonde as trevas e mostrar que a luz chega às trevas desse quarto. Então é isso que Deus quer conosco. É que nós conectamos a Ele. E quando nós começamos a conectar, nós vamos ver que a família, ela tem uma força incrível. E Satanás sabe tão bem disso, que ele começou a campanha no céu, destruindo a família de Deus, querendo destruir, né? Querendo. E ele caiu aqui embaixo. E está tentando a mesma coisa. Porque ele sabe que quem deixou um homem fraco, uma mulher fraca, ele deixou os seus filhos. Ele sabe disso. Ele sabe quanto a mãe está orando pelo filho. Ele sabe quanto o pai tem orado pelo filho. Coloca pensamentos ruins na cabeça do mundo. Então você tem que cobrir seus filhos de oração. Você tem que pagar preço sim para o teu filho, sim. Ei, essa juventude de hoje, ela precisa de alguém para orientá-los. Seja um orientador para o teu filho. Não deixe o mundo orientar o teu filho. Eu sei que é desigual a terra, principalmente a internet. Mas entende uma coisa: a internet pode dar bug na nossa cabeça, mas Deus dá bug na internet a hora que Ele quer. Não tem Starlink, não tem micro, não tem nenhuma. Ele chega muito mais fácil. Ele resolve muito mais rápido. E quando ele chega é permanente. E quando ele chega ele muda o quadro. E quando ele chega ele muda a situação. E quando ele chega, a casa que estava desarrumada ela começa a se arrumar. A casa que começa a ter discussão, hoje tem a harmonia. O filho que era rebelde, hoje ele lava limpa a casa com a mãe. Você está entendendo o que Deus quer? Ele quer colocar a tua família primeiro em ordem. Quando a tua família estiver em ordem, ele joga para o altar dele. E quando estiver em ordem no altar dele, é excelência. E quando você começa a ter excelência com Deus, meu irmão, você não quer parar. Quando você começa a ter intimidade com Deus, você não quer parar, porque é gostoso demais estar na presença, é maravilhoso demais estar na presença, é bom se envolver com Cristo, porque Ele é a nossa razão. Obrigado, Jesus. Sabe uma coisa, meu querido? Sem Jesus não dá. Você pode até tentar, mas não dá. Lembra de Pedro? Pedro tentou a noite toda, cara, manjava de tudo de pedra.
essa, mas Pedro fez uma coisa. Vários discípulos de Deus, e todos os grandes homens de Deus, fez uma coisa, atenta para isso, pega e guarda na tua vida a direção de Deus, pela tua palavra, Senhor. Eu vou lançar eles. Se você for na orientação de Jesus, Ele vai te dar o jeitinho certo de tratar. Se você for na direção de Deus, Ele vai te dar o jeitinho de você tratar seu esposo, a sua esposa, a sua família. Se você deixar Deus tomar a regra da tua casa, ela não vai ser mais essa casa de bagunça, vai ser uma casa harmoniosa. Porque entendemos uma coisa, meu irmão: a nossa família é o bem maior, é o nosso maior patrimônio. O inimigo tenta todo dia negar isso. Ele coloca aqui para você ser bem sucedido: você tem que ter carro novo, você tem que ter grande casa, você tem que ter riqueza. Se o mundo fosse riqueza, por que morremos? Se o mundo fosse ter bens, por que conquistar tanta coisa depois eu não sair daqui? O inimigo sempre bagunçando. Ele tentou com Cristo: próximo e agora, eu te darei esse reino. Você está entendendo? O inimigo sempre vai querer tirar você do foco do maior patrimônio que tem na terra. É a sua família. O maior patrimônio que você tem. Zela por esse patrimônio. Cuida desse patrimônio. Cuida da sua esposa, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos com carinho. Você que tem mãe, cuida de sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Demonstra o amor de Cristo para eles. E sua família será uma família abençoada na terra. A sua família será uma família diferenciada. Porque dinheiro não traz um abraço gostoso de um filho. O dinheiro não traz uma fala verdadeira de um filho e de uma filha. O dinheiro não traz um sentimento verdadeiro de um homem para a mulher, uma mulher para o homem. O dinheiro não traz o bem-estar da família. Entende uma coisa? Que nesta noite estaremos aqui conectados com Cristo e dizer: a minha família, Senhor, começa a trabalhar para que ela seja uma família adequada aos seus preceitos e conselhos. Que eu venha lá debaixo da tua orientação e da sua direção. Que eu venha entender a logística deste mundo. Porque muitas das vezes nós estamos aqui e não sabemos para onde vai. A direção, a bússola é Jesus. Amém. Nós já temos a bússola e a direção. Nós já temos um mapa. E continuamos errando. Nós temos um mapa na mão e continuamos errando. Por quê? Porque nós olhamos para. Nós olhamos para o adversário. E muitas das vezes estamos ouvindo a coisas que não deveríamos ouvir. Que nesta noite o Senhor venha santificar nossos ouvidos. Que o Senhor venha santificar nossos olhos, a nossa boca, a nossa língua, nossos pensamentos. Que o Senhor venha purificar os nossos sentidos, para que nós venhamos aprender a ter sensibilidade do Espírito Santo, para que nós venhamos ter um relacionamento puro e verdadeiro. Porque muitas das vezes há uma entrega dizendo que o homem é o cabeça, mas lá no original, no grego, vai dizer que o homem é a origem, porque a partir dele vem a mulher, depois os filhos. Não é que ele manda na mulher. A mulher é instrutora, a mulher é auxiliadora, a mulher auxilia o marido, a mulher que sabe auxiliar o marido não entra em dívidas. A mulher que sabe orientar o marido, ela faz o marido a tropeçar em muitas coisas. Você já sabe, oriente o seu marido. Porque o homem só sabe pensar uma coisa de cada vez, a mulher pensa 10. Você é sabedoria do lar. E a Bíblia vai nos dizer, em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 5 vai dizer uma coisa muito importante: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás sentar em tua mesa, na tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando. O Senhor quer que nós falamos dele a todo momento.
quer ser brindado por Cristo, fala dele, exala ele, sente o perfume dele, sente a presença dele, sente o toque dele. Aquele que está conexão com Deus, ele sabe como Jesus está, ele sabe que aquilo não é de Cristo, ele sabe que o seu espírito é conectado com a verdade. Aquele que sabe falar de Cristo, ele entende Cristo, e aquele que entende Cristo, ele sabe levar uma vida maravilhosa. Amém? Gostaria de orar só 2 minutinhos. Glória a Deus. Ele levantou a família agora no teu pensamento.